Oi, pessoal, eu sou o Matheus Antunes e para o meu trabalho final do curso de Multimídia, eu vou falar um pouco sobre o reconhecimento computacional de voz. Falar com seres humanos não é nenhuma novidade. Nós somos muito bons em gerar e compreender fala. Entretanto, quando o assunto é falar com dispositivos eletrônicos, essa interação não é tão natural. Até algum tempo atrás, a qualidade dos sistemas de produção e reconhecimento de fala eram, no mínimo, sofríveis. Mas, com o passar do tempo, esses sistemas melhoraram muito. Google Tradutor, Google Now, Siri, S-Voice são exemplos do estado da arte dessa tecnologia. Vou fazer uma demonstração básica do uso do S-Voice. Hi Galaxy, play music. Play music. A frequência normal de fala de um ser humano varia de 150 a 8 kHz. Isso pode variar de uma linguagem para outra e com o sexo e idade do falante. Além disso, a quantidade de informação contida em cada faixa de frequência pode variar com os diferentes fonemas. Fonemas são os blocos básicos de construção sonora da língua. No português brasileiro, temos 19 consoantes e 7 vogais, mas 28 fonemas. A percepção desses blocos sonoros não se dá apenas de maneira auditiva. Estudos comprovam que a percepção visual pode alterar a percepção que o ouvinte tem dos fonemas pronunciados. Um fenômeno conhecido como efeito McGurk mostra que os ouvintes confundem os fonemas escutados quando imagens de pessoas pronunciando outros fonemas são exibidas. No caso da percepção computacional, trabalha-se somente com o processamento sonoro. Esse processamento é dividido em 3 etapas básicas. O pré-processamento, onde os dados serão preparados para a extração dos parâmetros, a extração propriamente dita desses parâmetros e o pós-processamento, que é a interpretação dos parâmetros coletados. Na etapa de pré-processamento, aplicam-se basicamente 3 processos: a remoção de ruídos para tornar a mensagem mais clara, a aplicação de um filtro passa-altas para aplanar o espectro de frequências e a discretização do sinal em módulos de aproximadamente 20 milissegundos com superposição. Esses módulos serão os blocos fundamentais da análise. Espera-se que nesses 20 milissegundos o sinal seja praticamente estacionário. Um exemplo de remoção de ruído será feito para que se entenda como essa etapa é importante no processamento. Exemplo de arquivo de áudio. Nesse arquivo, pode-se escutar o chiado no início da gravação. Escute novamente. Exemplo de arquivo de áudio. Agora, vou passar o mesmo arquivo, mas com um filtro de ruído. Exemplo de arquivo de áudio. Note como todo o chiado inicial some. De novo. Exemplo de arquivo de áudio. Existem diversas técnicas para realizar a extração dos parâmetros. Entretanto, a mais conhecida delas é a dos coeficientes de Bell-Sepstrum. Essa técnica consiste em assumir que o sinal de voz produzido é o resultado entre uma convolução da informação com a função de transferência do trato vocal. No domínio da frequência, isso equivale a uma multiplicação dessas duas transformadas. Ao se aplicar o logaritmo a esse resultado, combina-se com duas somas que apresentam o sinal. Tendo em vista que a vibração do trato vocal é de baixa frequência, pode-se separar essas componentes através de um filtro passa-baixas. Devido à não linearidade da percepção humana com a frequência, aplica-se uma ponderação e posterior filtragem do sinal através de filtros triangulares, de modo a obter valores de informações discretos, mais fáceis de serem analisados posteriormente. Probabilidade condicionada pode ser entendida como o cálculo da probabilidade de um evento dada a ocorrência prévia de outro ou outros eventos. O exemplo mais clássico é o das cartas do baralho. Qual a probabilidade de se obter um rei? 1/13. Entretanto, qual a probabilidade de se obter um rei, dado que a carta escolhida é uma figura? Como reis são sempre figuras, a probabilidade de escolhermos um rei que seja uma figura é de 1/13. Entretanto, a probabilidade de escolhermos uma figura é de 3/13.
Sendo assim, a possibilidade de se obter um rei, dado que a carta escolhida é uma figura, é de 1/3. Probabilidade condicionada, apesar de ter uma definição muito simples, pode levar a cálculos muito complexos. No diagrama mostrado, cada seta apresenta a probabilidade de transição de um estado para o outro. Note que ao dizermos que a probabilidade de transição somente depende do estado atual, é uma enorme simplificação. O cálculo completo dependeria de todos os estados passados. Essa simplificação é conhecida como hipótese de Markov. Fazendo uso dela, podemos calcular a probabilidade de, por exemplo, fazer sol daqui a 2 dias, simplesmente realizando a somatória sobre as trajetórias que levam até um dia ensolarado em 2 etapas, partindo-se de um estado inicial. Caso nós não tenhamos acesso direto ao clima, mas saibamos se uma pessoa usou ou não sombrinha em um dia, e, assumindo que existe uma probabilidade fixa entre a pessoa carregar uma sombrinha e o estado do tempo, podemos utilizar a definição de probabilidade condicionada para determinar qual a sequência mais provável de estados do tempo. Essa inferência é chamada de modelos escondidos de Markov. O nome, obviamente, vem do fato de tal sequência não ser diretamente conhecida. Por fim, os modelos escondidos de Markov se relacionam com o reconhecimento computacional de voz, pois esse problema pode ser modelado em encontrar uma palavra que maximiza a probabilidade de ter sido dita, dados os fonemas encontrados. Desse modo, não se precisa entender com precisão todos os fonemas, desde que a palavra predita continue sendo a mais provável com os fonemas compreendidos. Obrigado por toda a atenção.